mágico aí é outro bicho. Esse bicho sobrevive. Esse bicho é que nem barata. Pode ter uma bomba atômica no Brasil que esse bicho sobrevive. Muito bem. O procurador-geral da Venezuela, lembrando que ninguém lá fala sem autorização do Maduro, né, acusa Lula de ser um agente da CIA, talvez do Comunistas Internacionais e Associados. Mas, por que isso é interessante, além da bizarrice? Foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Recomendo que leiam e assinem o melhor jornal do Brasil. Ora, agente da CIA é um dos rótulos preferidos dos comunistas em relação a qualquer um que seja seu adversário. Então, todo mundo que não é petista, comunista, vira automaticamente agente da CIA, golpista, extrema-direita, fascista. Está tudo num pacote. O imitador de focas, quando não está elogiando muitíssimo o Silvio Almeida, está dizendo que o Ricardo Nunes é um reacionário fascistoide, numa entrevista com o Boulos. Então, o Nunes, o tucano, já virou um reacionário para o petista, que é o que eles sempre falaram de todos os tucanos, desde Alckmin até Aécio Neves, passando por José Serra, sendo que o José Serra é mais esquerdista que metade do PT. Então, essa sempre foi a estratégia deles. Agora, o que é interessante dessa história é que, de fato, o diretor da CIA esteve no Brasil na véspera das eleições de 2022, mandando recado para o Bolsonaro e dizendo: é bom que você aceite o resultado das eleições, mesmo que tenha aquele cheiro fortíssimo de fraude, tipo Venezuela, e que não tinha ata para mostrar, porque não tem voto impresso, como o próprio Lula reconhece. Na Venezuela tem, pô. Dá para exigir. No Brasil, não. Pois é. Pela ingerência do Barroso e do STF, que impediram uma PEC a esse respeito. Então, meus amigos, o cara da CIA esteve de fato lá. Será que o Lula foi cooptado? O que quer dizer na prática isso? A aliança que permitiu a volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, é uma aliança, é um conluio entre globalistas tucanos e comunistas do Foro de São Paulo. O Maduro representa o Foro de São Paulo, claro. E o Alckmin representa os tucanos globalistas. Os Estados Unidos cometeram, sim, o crime de ingerência afrontando a soberania nacional. Tanto que isso vai ser investigado, provavelmente, pelo Congresso americano. Os republicanos estão em cima disso. Eles sabem que o Deep State, que o establishment americano, mandou recadinho por meio da CIA e dos militares para o Brasil. Numa de vamos aceitar o que vier, mesmo que seja Lula com o Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo. Não queremos mais confusão no continente. Já tem a Venezuela e tudo. Só que eles esperavam, talvez, um Lula mais moderado por conta dessa aliança. Tem o Alckmin ali, tem a ajuda americana democrata, mais ocidental. Só que eles ignoram sempre a essência da fábula do escorpião. E o Lula voltou mais raivoso, mais comunista, mais Foro de São Paulo. Toma eixo do mal. Aproximou o Brasil da Rússia, China, do Irã. O BRICS virou esse antro, elogia até os terroristas do Oriente Médio, demoniza Israel. No conflito com a Ucrânia e Rússia, ele toma o lado do Putin. E o Ocidente está olhando e falando assim, porra, cadê o Lula Paz e Amor que queria ser Nobel da Paz? Cadê o Lula mais Fernando Henrique Cardoso, que nunca existiu de fato, que faz algumas concessões ao mercado e que na geopolítica faz um discursinho mais globalista ocidental? Esse Lula não está aí. Então, o Lula tenta acenar para dois deuses simultâneos, ou na verdade diabos. Ele fez um pacto mefistofélico com dois diabos, com o Capeta e com o Lúcio, com o Foro de São Paulo e com Davos, globalista. E é difícil manter ambos saciados.
Então, o que o Maduro está fazendo, na minha opinião, é forçando a barra. Fala, Lula, não vem para cima de mim com esse teatrinho para agradar seus amiguinhos do Ocidente, não. O Trudeau, o Macron, esse pessoal que quer nacos do Brasil também, que é a Amazônia para eles, não vem com essa, não. Tu é ou não é Foro de São Paulo que tu ajudou a fundar com o Fidel Castro, nosso guia? Deixa de ser trouxa, cara. Assume logo que tu é comunista, carranqueiro, feio, e assume que vai ter sanção no Brasil e dane-se, cara. É muito melhor. Vem viver a vida, olha, vem ser feliz e alegre. Olha aqui, dá uma banana para o Ocidente e dane-se. Não fica fazendo esse teatrinho com eles. Na minha opinião, é esse o recado de um Maduro incomodado com a postura de agente duplo do Lula. Que, aliás, não é de hoje, né? Ele sempre foi dúbio. Na ditadura, no regime militar, ele era caguete. X9. Então, o Lula sempre foi um malandrinho oportunista. Ele não é, de fato, um comunista que leu Marx e acredita naquela porra. Ele é um oportunista. Só que ele sempre andou com os comunistas porque ele sabia que ele precisava desse pessoal. E ele hoje tenta andar na corda bamba entre os comunistas e os globalistas. O risco, claro, ele não conseguir agradar nenhum dos lados e cair. O Dirceu, ciente disso, trabalha nos bastidores para concentrar mais e mais poder para virar logo a Venezuela e poder abrir mão do Kassab e companhia, dar uma banana para esse pessoal do sistema. E dentro do STF, esse embate também está claro. O Alexandre de Moraes é tucano. É a turma do Alckmin. O Dino e o Zanin, comunas. O Fachin também. E o Barroso, o PT não controla, a menos que tenha um dossiê, como dizem, de Cuba e tudo, mas o fato é que o Barroso é o ideológico da turma ali, é o psolista, quer empurrar a história. Então, quase sempre ele está alinhado com o PT, mas de vez em quando vem a questão da corrupção, ele vira e fala: instauraram a cleptocracia no Brasil. Aí, se você chamar hoje o Lula de ladrão, mesmo com imunidade material, como o deputado Nicolas, você é colocado no inquérito. Então, é assim que eu vejo essa questão toda. Eu já falei várias vezes que existe um embate contratado. O Dirceu tentando acumular poder, enquanto que os donos do sistema, o centrão fisiológico, junto com os tucanos, com os globalistas, com os banqueiros, com aquele empresário da cerveja, esse pessoal fica olhando e falando assim: se o Lula exagerar na dose do eixo do mal, o Brasil daqui a pouco vai ter sanção econômica, tudo, nós vamos ter que puxar o tapete. Lembra do que aconteceu com a Dilma? Então, esse é o jogo, na minha humilde opinião. E o Lula vai intensificando a agenda pró-eixo do mal. Não tem a menor dúvida disso. Ele se declara hoje um inimigo aberto do Ocidente, em que pese ele receber bem o Macron, porque isso ele acha barato. Dá uns pedaços da Amazônia aí para o pessoal não encher o saco. No momento, a coisa em âmbito global está escalando, os conflitos estão se intensificando, e em algum momento a coisa pode sair do controle e o Lula pode ter que decidir: é Ucrânia ou é Rússia? A Ucrânia está sendo apoiada pelos globalistas e a Rússia pelo eixo do mal. Qual é a tua, Lula? Então pode ser que esse momento chegue. Em relação a Israel, o Ocidente apoia, mas não muito, porque o Ocidente não vai apoiar o Irã. Mas o governo americano faz um jogo duplo aqui, porque ajudou a fortalecer o Irã e apoia Israel, manda até soldado para defender Israel contra o Irã, né? Mas, na prática, fica fazendo um discurso demonizando a reação de Israel o tempo todo, porque precisa agradar a base mais radical democrata. Então, o Lula aproxima o Brasil cada vez mais disso, né? Embaixador do Irã no Brasil e esquerda radical celebram atos do Hamas. Então, meus amigos, é nojento, abjeto o que está acontecendo com o Brasil, mas será que a turma globalista não sabia mesmo? Será que Armínio Fraga, João Amoedo e Helena Landau, que fizeram L, não imaginavam que o Lula
Era isso? Pois é. Olha só, no caso da compra do Gripen, do caça sueco, tem ali todo o cheiro de corrupção, inclusive tem denúncia, né, de que o Marinho, na época, recebeu propina e tudo. O Lewandowski entrou em campo para vetar a investigação, só que os Estados Unidos estão resolvendo investigar, depois do Lula barrar a venda de empresas israelenses em licitação vencida no Brasil, porque judeu não pode vender para o Brasil mais. De novo, isso é algo que pode colocar em confronto os globalistas democratas e os comunistas brasileiros. A coisa está, talvez, degringolando a ponto de sair do controle. A gente torce pela briga. Nesse caso, a gente torce pela briga. O pior cenário é o da união. Ainda que instável, a união deles é o que nos prejudica. Nós precisamos dos dois se digladiando. Falando um pouquinho de eleição municipal, quem ganhou o debate da Band entre Nunes e Boulos? Os colunistas do Globo votaram. E, para surpresa de 0 pessoas, pelo menos das mais de 10 mil que estão acompanhando a minha live, quem ganhou? O Boulos, com nota 3,6 versus 2,6 do Nunes. Os colunistas do Globo aplaudem a performance do comunista do PSOL, invasor de propriedade, cujo grupo criminoso jogava coquetel Molotov na Fiesp até ontem. Isso é o quanto se radicalizou a esquerda mainstream. Porque o que é o Globo, senão o veículo de comunicação por excelência dos tucanos globalistas? Só que o Globo já está num estágio de normalizar o Boulos. Então, meus amigos, a coisa está esquisita. Está esquisita. O Caetano Veloso saiu em defesa também do voto no Boulos, para surpresa de 0 pessoas. É a cara da esquerda caviar, como matou a pau o Roger do Traje a Rigor, né? Agora é só bater a mão direita na mão esquerda, que a gente já sabe o que acontece com o paulistano que acreditar nesses artistas abestalhados e interessados em muitas coisas que a esquerda radical tem a oferecer. Agora, sobre o CAE, o que a gente tem para mostrar aqui é o Greenwald de esquerda, falando como é que funciona lá a esquerda carioca. Eles gostam de afirmar que eles estão representando o povo. Eles estão compostos para elite, para pessoas ricas. Sim. Você sabe, eu conheço muito bem política da política esquerda no Rio. Tudo está centralizado no apartamento do Caetano Veloso e Paulo Levin. Não tem como de ganhar uma eleição no Rio sem ir lá. E você chega lá e é Caetano Veloso. Então, é um apartamento enorme, o duplex, quem mora em cima é a família Marinho, que são donos do Império do Globo. Tem 50 servos que são invisíveis trabalhando atrás de uma parede. Tem 2 ou 3 assistentes, assessores que só bota vinho na copa do Paulo Levin para sempre ter o Marconi. No meio de tudo isso. É a cara da esquerda caviar do Rio, né? Turma do Leblon e companhia. Então, meus amigos, é essa turma que apoia o Boulos. Tanto é que ele teve mais voto nos bairros mais ricos, não é mesmo? Agora, o Nunes deu uma boa esculachada nele no debate. Preso. E aí o oficial de justiça não achava ele, aí prescreveu. Então... Tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você? Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Não, jamais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio, eu não tenho medo de nada, rapaz, só de Deus. Por favor, gente. Por favor, em respeito aqui.
Ô, Guilherme Boulos, meu sigilo bancário já é aberto, está à disposição. Eu não tenho nenhuma investigação, nunca fui condenado, nunca fugi da justiça igual você. Você ficou 6 anos fugindo do oficial de justiça naquela ação de depredação do Pinheirinho, jogou pedra na viatura, foi preso. E aí o oficial de justiça não achava ele, aí prescreveu. Então... Tudo bem? Você está bem? Eu tô bem, você? Tudo firme? Olha, o Nunes é um tucano. É um tucano. Que pelo menos tem um vice bom, que é o Melo Araújo, bolsonarista, e o apoio do Bolsonaro. É óbvio que não tem que ficar pregando voto Lula, coisa alguma. É voto no menos pior. A gente não vai ignorar que o Nunes é um tucano, vai lamentar muitas vezes a escolha, talvez, no primeiro turno do Bolsonaro, de não cacifar a aposta no Ricardo Salles, para ter um cara de direita bolsonarista ali, acreditando nas pesquisas internas de que a direita não venceria. O Pablo Marçal, que muita gente tem ressalvas com ele, se ele realmente é um cara que acredita naquilo que ele prega, que é um neófito da política, que veio sem partido, sem a máquina, sem o Bolsonaro, fez 28% contra 29% dos outros dois. E dando um tiro de bazuca no próprio pé aos 45 do segundo tempo com a história do laudo. Foi um erro não ter Salles ali, né? Eu acho que o Bolsonaro está se dando conta disso. Tanto é que ele está apoiando abertamente a Cris Grammel no Paraná, em Curitiba. Então, um dos filhos já virou e falou: a Cris parece ser mais de direita do que o Pimentel. Aí agora o Bolsonaro vem com o papo de que o Kassab aprontou com essa história da Enel, da eletricidade em São Paulo e tudo, está querendo boicotar a candidatura. E, como retaliação, estaria então apoiando a Cris Grammel para derrotar o Pimentel do PSD em Curitiba. Eu não sei o que há de verdade nisso tudo. O que eu sei é que a Cris é uma candidata muito superior ao Pimentel. Curitibano tem um bom problema, né? Entre o Pimentel, apoiado pelo Ratinho, que é um governador ok, pelo Paulo Eduardo Martins, que é um cara sério, ou a Cris Grammel. Quer dizer, olha que diferença da turma de São Paulo, né? Mas fazer o quê? O fato é, meus amigos, que é preciso reconhecer que talvez tenha ocorrido um erro ali em São Paulo. E por que isso é importante? Por causa de 2026. Por isso que o debate municipal em São Paulo tomou conta do país e mexeu tanto com os ânimos, com as emoções, porque muita gente está avaliando ali como um teste para ver se o fenômeno antissistema ainda está vivo. O Nunes pode ser, em vários aspectos, um gestor 1000 vezes melhor do que o Boulos, o que não é difícil e tudo, mas ele não é alguém que represente minimamente uma postura antissistema. Ele é um tucanão de perfil. Então, essas lições nós temos que tirar. Por quê? Porque o Silas Malafaia está aí, né? Operando nos bastidores dele, né? Enfim, dando entrevista para o UOL, para a Globo, falando com a Mônica Bergamo, né? Que o Bolsonaro, que tipo de líder é esse? Aí depois diz que fez as pazes e tudo, mas está estranho, né? Então o Bolsonaro atribui crise em São Paulo à sabotagem de Kassab e fala em reação. Bolsonaro se irrita com leniência de ministro e apoiará Cris Grammel em Curitiba. A direita está dividida mesmo ou está depurando alguns cavalos de Troia, alguns sabotadores cassabistas? Porque eu sei que tem uma gente aí que leva muito a sério o que uma tal de Ferranato fala, até o Kim Paim, né? Eu não acompanho muito não, mas eu sei que eu recebo gente que me acompanha, eu sei que acompanha ele, né? Eu tenho uma agenda muito intensa, eu não fico vendo. De verdade, mas muita coisa que já chegou a mim, eu gostei, outras coisas eu não gostei. Ele tem uma pegada meio populista na economia, mas assim, tem uma turma meio narcisista demais. E o problema é que tem uma gente que fica de olho em cargo e não sei o quê, em poder.
eu não estou nessa, eu não sou de partido nenhum, eu não quero cargo nenhum, eu não sou político, eu não tenho político de estimação, eu não devo favor a nenhum deles, eu não tenho muita proximidade com nenhum deles, nem com o Bolsonaro, nem com os filhos, me dou um pouco melhor com um ou outro filho ali, com o Tarcísio eu sempre tive uma relação diplomática, eu fui convidado para o jantar de posse, agradeci muitíssimo, não pude ir por fatores alexandrinos que ele ignora, né? Então, eu faço minhas críticas independentes, é isso que eu faço, minhas análises. E dentro dessa minha análise, o Tarcísio, sem dúvida, é um candidato muito melhor do que os petistas. Se for, no final do dia, a volta da direita permitida, que eu expliquei hoje na Aura Verde, meu entendimento desse fenômeno, né, para o Pittoli, tudo bem, nós sempre tomamos engove, Brasil, e digitamos 45, que era o número dos tucanos na urna. Agora, eu não vou deixar de criticar e tentar mudar ou puxar os tucanos mais para cá. Porque eu não quero saber só de gestão eficiente, pragmática. Isso é muito pouco. Privatização pode seduzir um ou outro pseudo-liberal. Mas não estamos falando de garantias básicas do direito, do devido processo legal, de liberdades essenciais como a de expressão, de mil outras coisas. De não usar todes na Secretaria de Educação, enfim. Mas outro assunto. Há muito mais do que isso em jogo. É guerra cultural, que os tucanos ignoram ou estão do outro lado. E quero lembrar que o Alexandre de Moraes, de novo, é tucano. E quem está me perseguindo há 2 anos, que cancelou minhas contas bancárias, minhas redes sociais e meu passaporte, é um tucano. Quem está fazendo isso? Não é um petista. Então, eu não gosto de posturas demasiadamente tucanas. E o Tarcísio, às vezes, escorrega muito para esse lado caçabista. E essa Ferronato, esse pessoal, o que o Tarcísio falar, eles defendem. Essa não é minha praia. Eu não devo nada ao Tarcísio e vou continuar criticando quando achar que mereça críticas. O Rogério Marinho eu já acho bem melhor. O Rogério Marinho mistura uma visão mais pragmática que o Tarcísio tem, mas com a firmeza moral de um Marcel Van Hatten da vida, que nem bolsonarista é, mas é um cara liberal corajoso que compra a nossa luta contra esse pessoal. Então, de novo, o Marcel não pode ser defendido porque ele não é dos nossos. Esse pessoal vê que nem tribo as coisas, ou carguinho, sei lá. Eu reconheço que o Marcel, o Girão, são das vozes mais importantes no Congresso contra o abuso alexandrino. Tem muito bolsonarista, muita gente do PL, pragmático, da cota do Valdemar ou do Tarcísio, que não é PL, mas tem esse perfil, que não entram nessa briga. Como é que fica, então? O Rogério Marinho entra, mas com uma postura mais civilizada. Então, ele mistura os dois lados. Então, eu acho uma boa escolha. Se foi pressão do Valdemar e o Bolsonaro acatou para não ter que colocar o Eduardo, ou se o Bolsonaro foi persuadido de que é uma escolha mais safe, eu não sei. Eu sei que é uma boa escolha. Como o Eduardo também seria. Quest, Marçal surge como opção da direita em 2026, à frente de Tarcísio. Então vamos ter de novo esse fenômeno em 2026. Mesmo se tornarem o Marçal inelegível, alguém pode surgir, né? Porque é o fenômeno em si. Tá, se vocês vão voltar ao Teatro das Tesouras, com a direita permitida, tucana, eu vou me apresentar aqui como alguém no campo do nacional-populismo antissistema. E tem uma avenida de votos nesse campo. É ou não é? Porque o PDT está morrendo, o PSDB está morrendo, o Solidariedade está morrendo, e os três juntos estão morrendo afogados, num abraço dos afogados. Estão falando em fusão para fugir da cláusula de barreira em 2026. Esses partidos tucanos, que vêm com uma mensagenzinha, não, vamos fazer concessões ao mercado, somos gestores pragmáticos e progressistas nos costumes, o João Amoedo, isso está morrendo.
O Kassab não, porque o Kassab é mais esperto. O Kassab não tem uma bandeira programática. Ele não tem uma visão ideológica que nem o Amoedo. Ele topa tudo. Faz qualquer negócio. Ele é um tucano adaptado para sobreviver nesse ambiente de polarização. Ele tirou o B, ficou PSD, e é um centrão fisiológico. Aí é outro bicho. Esse bicho sobrevive. Esse bicho é que nem barata. Pode ter uma bomba atômica no Brasil que esse bicho sobrevive. Então, tá lá o Paulinho da Força, junto com o Aécio Neves, junto com o Ciro Gomes. Aí você fala assim, porra, é com isso que nós vamos salvar o Brasil? Não, né?